Fala galera, tudo certo? No vídeo de hoje eu vou ensinar tudo sobre a função PROC-V do Excel. Se ficou interessado, não saia daí, o conteúdo já vai começar logo após a vinheta. O Excel possui centenas de funções com diversas finalidades, e todas elas podem ser encontradas aqui em cima, dentro da guia Fórmulas. Outra coisa muito legal e prática que os desenvolvedores fizeram foi fazer a divisão de todas as funções em segmentos específicos. Logo aqui abaixo a gente tem toda a biblioteca de funções dividida nesses segmentos. Por exemplo, todas as funções do tipo financeiro você encontra aqui dentro, as funções de texto estão nesse outro botão aqui ao lado, e a função PROC-V, que é o conteúdo desta aula aqui, você encontra nesse outro botãozinho ao lado de pesquisa e referência. Nós vamos ter ela aqui embaixo, entre PROC-H e PROC-X. A função PROC-V, para quem não conhece, é uma função de pesquisa, onde você consegue realizar uma pesquisa dentro de uma tabela selecionada e ele vai retornar para você uma informação específica conforme os critérios que você definir. Para ficar mais claro e vermos na prática como ela funciona, eu vou clicar aqui embaixo nessa outra planilha chamada exemplo. Aqui nós temos na parte superior a sintaxe da função PROC-V e os componentes que fazem parte dela. Logo abaixo à esquerda temos uma pequena tabela que vai servir para a base de pesquisa e aqui ao lado os campos onde iremos aplicar a função PROC-V na prática. Então vamos lá, para iniciarmos primeiramente vamos dar uma analisada na sintaxe da função PROC-V. Só relembrando galera, toda fórmula ou função sempre deve começar com o sinal do igual primeiro, na sequência vai o nome da função, neste caso aqui PROC-V, e na sequência, entre os parênteses, a função PROC-V possui 4 componentes. O primeiro componente da função é o valor procurado, na sequência a gente tem a matriz tabela, em seguida o número índice da coluna e por último procurar intervalo. Vejamos abaixo agora o que significa cada componente deste. Então, o primeiro é o valor procurado, que corresponde à célula específica onde você vai realizar a sua pesquisa. Nesse exemplo aqui embaixo, eu vou criar a função PROC-V dentro desses 3 campos aqui, para que o Excel faça a pesquisa e traga automaticamente o resultado para mim. E aqui em cima, nessa célula do código, eu vou estar digitando para o Excel saber o que é para ele pesquisar e retornar. Então, basicamente, essa célula aqui vai ser o meu valor procurado. Ou seja, o valor procurado sempre vai ser a informação que você vai digitar para que ele consiga realizar a pesquisa. Agora, na sequência, a gente tem o próximo elemento, que é a matriz tabela, que basicamente é a tabela onde o valor de pesquisa está localizado. Ou seja, você vai selecionar a tabela para que o Excel consiga realizar a pesquisa dentro dessa sua tabela selecionada. No nosso exemplo abaixo, matriz tabela basicamente vai ser a seleção de toda essa tabelinha aqui. O terceiro componente agora vai ser o número índice da coluna, que basicamente é o número da coluna na tabela que contém o valor de retorno. Ou seja, você vai pegar dentro da sua matriz tabela o número da coluna correspondente à informação que você deseja. Por exemplo, se eu quiser a informação da data, o número índice da coluna vai ser 2. Ah, professor, mas a data está na coluna C, sendo assim não é 3? Aqui vem uma dúvida e um erro que muita gente comete dentro da função PROC-V. Você deve começar a contagem do índice da coluna somente aqui dentro da sua matriz tabela e não na planilha por inteiro. Vou fazer a seleção aqui novamente da minha matriz tabela e é somente aqui dentro que eu faço a contagem. Sendo assim, o código vai ser a coluna 1, data vai ser a coluna 2, vendedor vai ser a coluna 3 e valor vai ser a coluna 4. E seguindo este pensamento, você vai definir qual vai ser o índice da coluna correspondente à informação que você deseja. E para finalizar os componentes da sintaxe da função PROC-V, a gente tem por último procurar intervalo. Aqui você vai definir verdadeiro para uma pesquisa aproximada ou falso para uma pesquisa exata. Por exemplo, se eu fizer uma pesquisa aqui atrás desse código aqui, em vez de eu digitar o número 0 aqui atrás, eu digito sem querer o número 1. Se eu tiver definido a informação verdadeiro para procurar intervalo, ele vai procurar a informação mais próxima, no caso aqui
o mais próximo do 1 vai ser o 0 e vai trazer essas informações aqui para mim. Porém, se eu tivesse definido como falso dentro da função e tivesse definido a pesquisa do código JA891, o Excel não ia trazer nenhum resultado da pesquisa para esses 3 campos aqui embaixo, pois aqui dentro da minha matriz tabela não existe nenhum código semelhante a esse que eu informei. Então, só resumindo, falso é para uma pesquisa exata, tem que ser exatamente conforme está aqui dentro da tabela, e se você definir como verdadeiro, ele vai pegar a informação mais próxima a que você digitar. Antes de criarmos ela na prática agora, só uma rápida mensagem. Se você quer continuar aprendendo Excel e aprimorar seu conhecimento, clique no botão de inscrever-se aqui embaixo e ative o sininho para acompanhar os novos vídeos lançados semanalmente. Então vamos lá, eu vou criar a função PROC-V nessas 3 células aqui, ó, junto com vocês. Vou começar aqui em cima nessa célula da data. Então primeiro eu digito igual, na sequência agora o nome da função PROC-V, agora eu abro parênteses, percebo que logo abaixo o Excel traz para nós a sintaxe da função. E também sempre deixe em negrito o componente que a gente deve estar informando no momento. Então, o primeiro componente da função PROC-V é o valor procurado, ou seja, a célula onde você vai realizar a pesquisa, conforme eu tinha explicado anteriormente. Então, a célula do valor procurado para o nosso exemplo aqui é essa célula aqui, ó, do código, pois eu sempre vou definir, ou seja, digitar o código do lançamento para que o Excel traga as outras 3 informações automáticas para mim. Agora eu boto um ponto e vírgula e ele trocou o negrito para o matriz tabela. Recapitulando a matriz tabela, você vai fazer a seleção de toda a tabelinha onde é para ele pesquisar dentro. Sendo assim, eu vou vir aqui do lado, ó, e vou selecionar toda a tabela por completo. Está pronta a minha matriz tabela. Agora é só botar um ponto e vírgula novamente, que ele muda para o número o índice da coluna. Para esta célula aqui, onde eu estou montando o PROC-V, eu quero que apareça a data. Sendo assim, eu preciso vir aqui dentro da minha matriz tabela e faço a contagem do índice da coluna que corresponde à data. Então, o código ó, é a minha primeira coluna e a data é logo a minha segunda coluna. Então, basta eu vir aqui e digitar o índice dela, que é o 2. Ah, outro cuidadinho aqui. Nunca digita aqui em cima ó, a letra que corresponde à coluna que você deseja. Se eu tivesse digitado um C aqui atrás em vez do 2, ele iria dar errado. Agora eu aperto novamente no ponto e vírgula para que ele altere para o último elemento da minha função, que é o procurar intervalo. Percebam que ele já trouxe aqui embaixo ó, as 2 opções para mim escolher: verdadeiro para uma pesquisa aproximada e falso para uma pesquisa exata. Eu vou querer que ele me traga uma resposta exata. Sendo assim, eu venho aqui em cima do falso ó, e dou um clique duplo. Está pronta a minha função. Agora é só fechar o parênteses e dar um Enter. Ah, mas deu um erro ali dentro. Essa informação que apareceu aqui ó, significa não disponível. Ou seja, ele não achou esse código aqui ó, dentro da minha matriz tabela. Eu vou mudar aqui dentro para um outro código que já existe para ver se ele vai trazer certinho. Vou testar aqui com BX289. Dessa vez deu certo, né? Ou melhor, quase certo. Este 45.160 aqui é esta data, porém em forma de número. Para fazer a alteração, eu vou lá na página inicial e preciso fazer a alteração do formato da célula aqui nesse campo onde está escrito geral. Agora nas opções que apareceram, eu venho aqui embaixo em data abreviada e dou um clique. Perfeito, ó, agora está igualzinho dentro da minha matriz tabela. Para os campos de vendedor e valor, novamente eu preciso repetir a função PROC-V. Então vamos lá, igual PROC-V, abro parênteses, para o valor procurado eu clico novamente aqui em cima no código, ponto e vírgula, matriz tabela eu venho aqui do lado e seleciono ela por inteiro novamente, de novo ponto e vírgula. Agora para o número índice da coluna, vamos contar aqui dentro da minha matriz tabela. Então aqui dentro eu quero que apareça vendedora, sendo assim 1, 2, 3. Então basta eu digitar o 3 aqui atrás que ele já vai entender que é para ele pegar o vendedor. Outro ponto e vírgula, e agora para o procurar intervalo eu vou dar um clique duplo no falso novamente. Agora é só fechar o parênteses e dar um Enter. E apareceu o nome da Rosana, que é a vendedora correspondente ao lançamento desse código aqui, ó. E para fecharmos, ainda falta criar um PROC-V aqui embaixo, ó, para aparecer o valor. Igual PROC-V, abre parênteses. Para o valor procurado, eu clico novamente aqui em cima no código digitado. Agora eu dou um ponto e vírgula. Matriz tabela, eu venho aqui do lado e seleciono toda a tabelinha. Outro ponto e vírgula. O índice da coluna dessa vez, ó, vai corresponder
corresponder ao valor. Sendo assim, eu preciso vir aqui dentro da minha matriz tabela e fazer a contagem. Então, ó, código 1, data 2, vendedor 3 e valor 4. Então, é só vir aqui atrás e digitar o 4. Ponto e vírgula. E por fim, no procurar intervalo, eu vou dar um clique duplo no falso novamente. Agora é só fechar o parênteses e dar um Enter. Prontinho, ó, ele trouxe o valor para nós. Antes de continuarmos, só vou clicar aqui dentro e lá em cima alterar o formato dele para moeda. Perfeito, agora vamos testar para ver se a pesquisa está funcionando. Vou apagar esse código digitado e testar com outros. Vou digitar o primeiro do Fernando, vamos ver se vai dar certo. JA 890. Agora é só dar um Enter. E perfeito, ó, ele trouxe bem certinho as 3 informações correspondentes a esse código aqui. Vou testar com esse outro aqui embaixo, ó, da Jaqueline. Então eu vou lá no meu campo de pesquisa, apago novamente e digito o código MU789. Dou um Enter. Novamente, ó, ele trouxe bem certinho o resultado da minha pesquisa. E por hoje é isso, galera. Se você gostou, curta esse vídeo e deixe seu feedback aqui embaixo nos comentários. Agradeço a atenção de todos e uma ótima semana. Até a próxima!